A última palestra, então, é sobre a perseverança dos santos. Então, de propósito, eu escolhi este hino, porque é este hino que fala sobre isso. A perseverança dos santos. E é baseado num texto na Bíblia, Romanos 8, 35 até 39, como já está dizendo. E talvez é bom para ler esse texto também, mas o hino é bem fiel à mensagem. Romanos 8, vou ler desde o versículo 31. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Agora, pensa nessas palavras, pensa na época da Reforma. Como as pessoas, os nossos irmãos, os antepassados, então realmente estavam ouvindo essas palavras. Quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação? Tinha bastante tribulações. Ou angústia? As pessoas estavam angustiadas, na Holanda também naquela época. Ou perseguição, fome, perigo, espada. Essas palavras de Paulo realmente falaram muito, significaram muito para os crentes, os reformados, os protestantes, naquela época em que foram perseguidos, atacados, então, pela Igreja Católica. Hoje em dia, nós estamos cantando isso, é um hino muito popular. Por quê? Por que realmente é tão popular? Eu acho que porque traz consolação. Porque tem muitas pessoas que estão realmente sofrendo, passam por tribulação, angústia ou perseguição, estão com fome, nudez, perigo, espada. Mas em todas essas situações, eles leem a palavra e então quem nos separará do amor de Cristo? É uma consolação para todas essas pessoas, mas também para nós, consolação. Porque nós precisamos de ouvir isso. Especialmente nessas situações você pode ficar com dúvidas. E você pode enfrentar as tentações do diabo que quer nos desviar, tirar do caminho atrás de Cristo. Cristo nos ensinou o quê? Não deixa-nos cair em tentação. Quer dizer,
ele também era bem consciente que isso é possível. Que os filhos do pai podem cair em tentações e vão sofrer neste mundo, vão passar para tribulações, angústia, perseguições. Ele falou sobre isso com seus discípulos. João, não deixe-nos cair em tentação. Então, se pega o catecismo, escrito na época da Reforma, e quando ela fala sobre essa oração, a sexta petição, qual é a sexta petição? E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Isso é, nós somos tão fracos em nós mesmos que não podemos permanecer firmes por um momento sequer. Além disso, os nossos inimigos declarados, o diabo, o mundo e a nossa própria carne, não cessam de nos atacar. Queiras, portanto, sustentar-nos e fortalecer-nos pelo poder do Teu Espírito Santo, para que não sejamos derrotados nessa batalha espiritual, mas que sempre resistamos a nossos inimigos até que alcancemos finalmente a vitória total. É isso que eles acreditaram naquela época. Gerações, já desde 1563, então foram criados com o catecismo que foi adotado para realmente ensinar os filhos, então, a doutrina das Sagradas Escrituras. Então, pensando nisso, quando eu estava pensando sobre isso, pensei, nós falamos sobre a reação contra o catecismo, especialmente os arminianos, que tinham tantos problemas com o catecismo, até escreveram outro catecismo, o catecismo de Gouda. E eu estava pensando, este catecismo se chama também o livro da consolação, porque está cheio de consolação. E hoje à tarde eu fiz uma pesquisa a respeito disso, e eu devia agora dar nome nisso, a perseverança dos santos. É sobre isso que o catecismo fala. É isso que eu quero mostrar então hoje à noite a todos vocês. O catecismo então quase traz uma teologia da perseverança dos santos. A fé que os reformados tinham e como eles foram ensinados também, mas o que eles abraçaram realmente a respeito da perseverança dos santos. Esse livro, então nós sabemos que o catecismo foi realmente escrito. O governador Frederico de Heidelberg mandou escrever, porque ele estava vendo os fugitivos, que estavam procurando um local, deixaram família, parentes, fugiram para realmente sobreviver, chegaram lá em Heidelberg, no Palatinato, e ele mandou escrever um catecismo para consolar essas pessoas. E foi ele que também apontou o primeiro capítulo, a primeira pergunta. Qual é seu único consolo na vida e na morte? É como eles já estão pensando não somente agora, mas já na morte também. Como eu vou realmente, qual é o meu único consolo na vida e na morte? A resposta, que não pertence a mim mesmo, mas pertence do corpo e alma, tanto na vida quanto na morte, ao meu fiel Salvador Jesus Cristo. Isso realmente deu uma segurança a essas pessoas. Fazer parte de Cristo Jesus, que ressuscitou a morte, isso me traz realmente consolação. Isso então me garante então da perseverança dos santos. Pouco depois está dizendo, ele pagou completamente todos os meus pecados com seu sangue precioso e libertou-me de todo o domínio do diabo. Então ele fez paz com Deus, Jesus, pelo seu sacrifício. E assim abriu a porta do céu. Ele também me guarda de tal maneira que sem a vontade do meu Pai Celeste, nem um fio de cabelo pode cair da minha cabeça. Na verdade,
todas as coisas cooperam para a minha salvação. Sabendo disso, realmente, então, você confessando isso, você está falando sobre a perseverança dos santos. Isso só possível porque você é comprado pelo próprio Jesus Cristo, que realmente deu a sua vida para nos comprar, não com prata e ouro, mas com seu próprio sangue. E continua dizendo, por isso, pelo seu Espírito Santo, ele também me assegura a vida eterna. Não é somente a salvação objetiva, mas também subjetiva. Ele dá também o seu Espírito Santo, que me assegura a vida eterna e faz-me disposto e pronto de coração para viver para Ele de agora em diante. Assim fala já logo o início. Eu sempre disse para meus alunos, olha, você pode na sua vida, não simplesmente esquecer o resto do catecismo, mas isso não. Você tem que gravar isso na sua memória, no seu coração, porque isso realmente é o Evangelho. Agora, assim então começa o catecismo sobre a consolação, sobre o que é nosso único consolo na vida e na terra. Depois, o catecismo fala sobre os nossos pecados e miséria que nos afastam de Deus. Mas é muito mais fácil para dizer, eu não vou falar sobre isso. O que Herberts, em Gouda, quando ele escreveu o seu catecismo, ele... Não vamos falar sobre isso, não vamos falar sobre o pecado original. Mas o catecismo faz sim. Fala sobre o pecado original e depois, de acordo com Gálatas 3, a lei foi nos dada para conhecer a nossa miséria, os nossos pecados e para nos apontar a solução, o Salvador, Cristo Jesus, o único mediador entre Deus e os homens. Assim o catecismo também fala sobre nossos pecados, fala também sobre o mediador. Em Cristo somos salvos quando temos fé. E quando se fala sobre a fé, o nosso catecismo também, o que é verdadeira fé? A verdadeira fé é a convicção com que aceita com verdade tudo aquilo que Deus nos revelou em sua palavra. Então você aceita a Bíblia, mas também a firme certeza de que Deus garantiu, não só aos outros, como também a mim, perdão dos pecados, justiça eterna e a salvação, por pura graça e somente pelos méritos de Cristo. E então não depende de mim, das minhas boas obras, depende do sacrifício de Jesus Cristo. Se eu pertenço a Jesus Cristo, a firme certeza de que Deus garantiu perdão dos pecados, justiça eterna e salvação. E o Espírito Santo realiza essa fé em meu coração por meio do Evangelho. Assim, Deus então está agindo em nossa vida e também dando-nos a certeza da fé, que nos ajuda realmente nos momentos de angústia, tribulação, perseguições, porque sabemos que somos comprados por Cristo Jesus. E Ele, então, está nos segurando. Vou continuar. Depois vem, no catecismo, o credo, o conteúdo da fé. Agora, se você vai ouvir esse credo, quando fala sobre Deus Pai e nossa criação, o catecismo nos ensina, eu creio nele tão completamente que não tenho nenhuma dúvida de que Ele me suprirá de tudo que é necessário ao corpo e à alma, e que também converterá em bem para mim toda a adversidade que me enviar nesta vida conturbada. Nós temos o Pai ao nosso lado. O que você entende pela providência de Deus? A providência de Deus é o seu onipotente e onipresente poder, por meio do qual, com as suas mãos, Ele sustente continuamente o céu e a terra e todas as criaturas. Que benefício há que nós sabemos que Deus criou todas as coisas e que Ele continua, então, a trabalhar, nos sustentar pela sua providência. Dá uma consolação. Nós podemos ser pacientes na adversidade.
E quanto ao futuro, confiar firmemente em nosso Deus e Pai fiel, porque criatura, Romanos 8 agora, porque criatura alguma poderá nos separar do seu amor, pois todas elas estão de modo em sua mão, que sem a sua vontade, a vontade de Deus, elas não podem nem mesmo se mover. É o Deus Todo-Poderoso. Nós já falamos sobre isso essa semana. Deus Todo-Poderoso que realmente está nos ajudando, está dando... quando Ele chama, quem vai resistir? E quando Ele chama, Ele também vai cuidar, que o plano dele vai se realizar. Assim, o Catecismo continua falando sobre o Cristo. Nós temos o Pai, nós temos o Cristo. O que isso quer dizer? Cristo, ungido, o que isso significa para nós? Falando sobre Cristo como sumo sacerdote, está dizendo, Ele intercede continuamente por nós diante do Pai. Se você já nessas situações na vida, você pode ter dúvidas sobre... Tem que ficar aqui, Você pode ter dúvidas sobre a sua fraqueza, os pecados que acontecem, as tentações, os momentos que você caiu em pecado. Será que Deus ainda ama? Cristo intercede continuamente por nós diante do Pai. Isso é um elemento também da nossa perseverança, da doutrina da perseverança dos santos. Nós vamos continuar, porque Cristo intercede continuamente por nós diante do Pai. Como Rei, Ele nos defende e preserva na redenção que para nos conquistou. Cristo é ativo nisso. Ele nos defende e preserva nessa redenção, nessa salvação. Como, muitas vezes, nós não podemos ver isso. Mas, às vezes, também podemos observar que acontece coisas na nossa vida que nós não podemos explicar. Cristo está ao nosso lado. Por que você o chama do nosso Senhor? Porque Ele nos comprou e nos resgatou o corpo e a alma e nos libertou de todo o domínio do diabo para nos tornar sua possessão. E isso, então, é um elemento muito importante. Porque se você pertence a Cristo, Cristo está ao seu lado. E Cristo também cuida de você. E ajuda você nesta vida. O que você confessa quando ele diz, padeceu o credo apostólico. Assim, por seu sofrimento de Cristo, como único sacrifício de expiação, Ele redimiu o nosso corpo e a nossa alma da condenação eterna e conquistou para nós a graça de Deus, a justiça e a vida eterna. Mais uma vez, é porque, se você pensa nos arminianos, então, eles dizem... todo mundo, então, nasce em pecado, são pecadores, o sacrifício de Cristo é para todos, tira o pecado, e depois ativa o livre-arbítrio, e depois disso, então, vai ser pregado o Evangelho, e o homem decide se ele aceita ou não aceita. E se ele, então, vive em pecado, ele vai perder a sua salvação. Aqui temos outra linguagem. Cristo, que chama, que deu a sua vida, ele também é ativo para salvar, para guardar, para realmente preservar os seus que o Pai lhe deu. João 6, nós falamos, quarta-feira eu acho que foi, não, ontem, nós falamos sobre esses textos de João 6. Todos os que o Pai me deu, não vou perder. Cristo realmente é ativo nisso. Ele vai realmente preservar os seus irmãos, os seus eleitos. Por que razão se acrescenta desceu ao inferno? Por que Cristo desceu ao inferno? Cristo suportou em todos os seus sofrimentos, especialmente na cruz. E isso me dá a certeza e a consolação de que, por maiores que sejam as minhas tristezas e tentações, Ele me livrou da angústia e do tormento do inferno. Todas essas situações que você está lutando para realmente manter a fé, você sabe, Cristo, então, passou
pelo inferno, e assim ele suportou a ira de Deus e me livrou da angústia do tormento do inferno. Você só sabe isso se você crê em Cristo. Se você segue Jesus Cristo. Se o Espírito de Cristo, então, está na sua vida. Se você realmente está unido com Jesus Cristo. Porque só assim é o rebanho que vai atrás do bom pastor e que vai passar pela vala da morte. E vai chegar à vida eterna. Porque é Cristo que nos protege e nos salva. Outra, então, quer dizer, então, que Cristo não está conosco até a consumação dos séculos, conforme Ele nos havia prometido. Todo mundo recebeu esse livrinho do... Todos receberam? Já leram? Liu sobre o prefácio? Especialmente se você vai pegar as primeiras páginas, você vai ler do prefácio do sínodo. E o sínodo especialmente fala sobre essa promessa, que Ele está conosco até a consumação do século. E eles realmente dizem, nós experimentamos isso. Cristo está conosco e maravilhosamente Ele nos protegeu nas perseguições, nas guerras e quando surgiram falsos profetas. Ele está conosco e eles realmente dão um bom testemunho a respeito disso. Agora o catecismo diz, olha, Cristo é verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Segundo a sua natureza humana, Ele não está mais na terra. Ele subiu ao céu. Mas segundo a sua natureza divina, majestade, graça e espírito, Ele jamais se ausentou de nós. Cristo está conosco. É isso que o Evangelho de Mateus nos está ensinando. Essa foi a sua promessa. Por isso se chama Emmanuel. No início do Evangelho, Emmanuel, Cristo está conosco. E no final é Cristo mesmo que dá essa promessa para a sua igreja. Eu estou convosco até a consumação dos séculos. E o sínodo está dizendo, pois é verdade, amém. Ele realmente está conosco. Ele nos ajudou nessa história. Consolação. Que benefício tem para nós esta glória de Cristo às nossas cabeças? Pergunta 51. Está dizendo, pelo seu poder, Ele nos defende e preserva de todos os inimigos. É assim que o reformado estava acreditando isso. Ele aprendeu isso, lendo a palavra de Deus. Que consolo lhe dá o fato de que Cristo há de vir para julgar os vivos e os mortos. Ele lançará todos os seus e meus inimigos na condenação eterna, mas levará para si mesmo, para o gozo e glórias celestiais, a mim e todos os seus escolhidos. Isso é o destino da igreja, que é de Cristo. O que você crê sobre o Espírito Santo? Eu creio que ele foi dado também a mim, para, pela verdadeira fé, me tornar participante. Olha, é isso a obra do Espírito Santo. Para me tornar participante de Cristo e de todos os seus benefícios, para me consolar e para permanecer comigo para sempre. Perseverança dos santos. Aqui, então, falando sobre o Espírito Santo, a obra do Espírito Santo, a igreja, os crentes, então os reformados estão confessando, então, a perseverança dos santos. O que você crê sobre a Santa Igreja Universal? Isso também é muito bom. Creio que o Filho de Deus, desde o começo até o fim do mundo, reúne para si mesmo, de entre todo o gênero humano, uma igreja eleita para a vida eterna, a qual ele protege e preserva na unidade da verdadeira fé, pelo seu Espírito e pela sua palavra. Amém, diz o sínodo de Dort. Eu creio, continua o catecismo, que eu sou e serei para sempre um membro vivo dessa igreja. Olha, como um crente então pode dizer isso, que não acredita na perseverança dos santos? Aqui, de novo, tem a doutrina da perseverança dos santos. Eu creio que eu sou e serei para sempre um membro vivo dela. Por quê? Porque eu sou uma pessoa boa? Porque eu sou forte? Não, eu sou fraco. Não sou uma pessoa boa.
só pelo poder do Espírito Santo. Eu posso dizer isso porque eu acredito que Deus, Cristo, o Espírito Santo, realmente estão trabalhando na minha vida. Estão me protegendo e assim me levando para a vida eterna. Mas, se depende do livre-arbítrio, esse livre-arbítrio não é livre. É como Lutero diz, é um servo do pecado. Então o livre-arbítrio não vai me levar para a vida eterna. O que você crê sobre a remissão dos pecados? Ele me concederá, que Deus me concederá graciosamente a justiça de Cristo, para que eu jamais entre em condenação. É o pecado que nos afasta de Deus. E não diz que, se você vai ler a forma da Santa Ceia das igrejas reformadas, você também pode ler sobre a luta que uma pessoa pode ter. Como está com a minha relação com Deus? Mas a resposta é: Deus é fiel. E Deus cuida de nós. E baseado, especialmente em Santa Ceia, sacrifício de Cristo. Então, Ele me concederá graciosamente a justiça de Cristo, para que eu jamais entre em condenação. Que consolação traz o artigo sobre a vida eterna, se você não sabe se você vai chegar lá? Já agora sinto em meu coração o princípio do gozo eterno, pois depois dessa vida obterei a perfeita bem-aventurança. Assim fala o crente. Ele já está sentindo essa alegria. Não completamente, mas já um princípio, um início desse gozo eterno. Que proveito há para você que agora crê em tudo isso? O proveito é que em Cristo eu sou justo diante de Deus e herdeiro da vida eterna. Não por causa da minha fé, mas por causa da obra de Cristo Jesus. Como é que eu vou ser justo diante de Deus? Deus, sem que houvesse em mim nenhum mérito próprio, somente pela sua graça, imputa-me a perfeita satisfação, justiça e santidade de Cristo. Eu não vou ser salvo porque Cristo é o meu exemplo e eu estou imitando as obras de Cristo. Não, porque eu estou imputando em Cristo. Eu pertenço a Cristo. E assim todos os benefícios de Cristo pertencem a mim. Baseado na obra do Espírito Santo. Se as boas obras não merecem nada, porque Deus promete recompensá-las nesta vida e no futuro. Mais uma vez, essa recompensa não é por mérito, mas é um dom de graça. Só a graça, diz a reforma, só a graça, é um dom da graça. Falando sobre os sacramentos e os meios da graça, o Espírito Santo nos ensina o Evangelho e nos garante pelos sacramentos que toda a nossa salvação baseia-se no sacrifício único de Cristo por nós na cruz. Já estou terminando. Como já está ouvindo, é uma teologia que envolve o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Depois, eu ia dizer, tem 85, pergunta 85, que fala sobre que um crente pode cair em pecado, mas também pode voltar. E assim, está dizendo, quem vai se arrepender, converter, serão novamente recebidos como membros de Cristo e da igreja, quando prometer me demonstrar arrependimento real. Também eu confesso que é uma obra do Espírito Santo se uma pessoa realmente vai se converter. Como também no dia de Pentecostes. O que devemos fazer, irmãos? Então, converta-se, seja batizado em nome de Jesus, e assim vai receber o batismo de Jesus e a promessa de Jesus, a vida eterna. Agora, eu espero que já está claro.
um livro, o Catecismo de Heidelberg era um livro cheio de consolação. Agora, então, os crentes, as igrejas foram ensinados. Esse livrinho, então, funcionava na igreja. Dá para entender? Por isso, talvez, eu estou sentindo isso. Eu nasci na igreja reformada. Eu recebi aulas, nós devíamos realmente memorizar tudo. Mas também, tivemos também pastores que não só queriam que você ia memorizar. Eu era bem fácil nisso. 15 minutos, opa, eu já conheci tudo. Mas depois ele dizia, Mondinho, quer dizer o quê? E você realmente devia pensar sobre o conteúdo. Mas se você conhece, então, esse conteúdo do livro da consolação, você pode entender por que esse assunto, a preservação dos santos, era tão importante para o concílio, para o sínodo de Dort. Porque eles acharam que tudo ia para lixo, os arminianos realmente iam jogar tudo no lixo. Por isso também eu reconheço um sentimento, tem um antigo, tem outra. Por isso eu entendo que, num certo momento, nós descobrimos que aqui tem uma certa um erro grande, então, na tradução do catecismo. Porque, pergunta 94, fala sobre o primeiro mandamento. O que Deus ordena no primeiro mandamento? Primeiro, para não perder a minha salvação, deve evitar e fugir de toda idolatria. O crente pode perder a sua salvação? O crente, o verdadeiro crente, pode perder a sua salvação? Não. Então, lendo isso, cavando, indo para o texto original. Então, o texto diz mais, como aqui também essa tradução já é melhor, que por amor à minha salvação, deve evitar e fugir de toda idolatria. É uma questão de perder a sua salvação. Claro que a Bíblia realmente nos ensina, tem dois caminhos nesta vida. Um caminho é amar a Deus, seguir Jesus Cristo, e assim é o caminho da vida. O outro é caminho dos outros deuses, dos falsos deuses, idolatria. Esse caminho leva para onde? Para a morte eterna. Se você está andando nesse caminho, você deve se converter e procurar Jesus Cristo. Mas aqui, então, se fala, se eu não quero perder a minha salvação. Então, está nesse sentido. Se você não deve realmente andar nesse caminho errado dos falsos deuses, porque você está no caminho errado. Esse catecismo, se você vai comparar com os cânones de Dort, você vai descobrir, é a mesma teologia. Só que aqui realmente ainda mais forte eu acho essa consolação para os crentes, que para mim também eu acredito que é um dos motivos fortes para defender isso. Pastoralmente, também os cânones de Dort falam pastoralmente, os pastores que estavam lá queriam proteger a igreja, proteger os irmãos. Como pastores, eles se levantaram para proteger o rebanho. E não jogar a consolação fora e colocar no meio disso dúvidas. Isso foi realmente contra os arminianos, que estavam abraçando a doutrina do livre-arbítrio e que deixaram o homem autônomo, livre-arbítrio, boas obras. Sabe, pensando nisso, hoje à tarde eu pensei, isso me lembra quem? Isso me lembra o velho Lutero. O Lutero antes da sua conversa.
antes da sua conversação. Ele também estava, se você pega o filme de Lutero, você vai ver, você pode ver que ele está lutando contra o pecado, ele se sente fraca, ele está lutando contra o diabo, ele sente uma insegurança. Sou salvo baseado em quê? E assim ele estava procurando realmente como ele pode se justificar perante Deus. E começa a ler a carta aos Romanos. O justo vive da fé. A fé em Cristo Jesus. É Cristo que salva. Imputação, não imitação. Os arminianos, então, querem pegar todo o lucro da reforma e voltar para Lutero, como ele era antes. Com essas dúvidas, essa luta espiritual, realmente, como posso me justificar perante Deus? O que deve fazer? Eu vou ler, já estou chegando no final, dos cânones de Dort, a rejeição de heresias, número 1, e a refutação. Primeira heresia, então, ele diz: a perseverança dos verdadeiros crentes não é resultado da eleição ou um dom de Deus obtido pela morte de Cristo. Nada disso. Ela é uma condição da nova aliança que o homem deve cumprir pelo seu livre-arbítrio antes da sua chamada eleição definitiva e justificação, como eles dizem, os arminianos. Agora, o sínodo, refutação. A Escritura Sagrada testifica que a perseverança provém da eleição e é dada aos eleitos pelo poder da morte, ressurreição e intercessão de Cristo. Romanos 11. A eleição o alcançou e os mais foram endurecidos. Também, agora, Romanos 8, aquele que não poupou a seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas, incluindo a perseverança dos santos? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo quem morreu, ou antes quem os ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Amém.